Glória a Jesus. O Senhor está muito presente aqui hoje. É maravilhoso poder senti-lo, glorificá-lo. Nada melhor do que a presença de Jesus. Enquanto o pastor Omar sobe aqui, eu quero convidar você para amanhã de manhã, às 9 da manhã. Nós iniciaremos aqui nossa reunião de inspiração missionária. Com adoração, com palavras, com perguntas missionárias, enfim, sei lá. O Espírito Santo é quem vai guiar. A gente faz as programações, mas ele muda como quer. E eu quero estar sujeito ao Espírito Santo sempre. Ele é Senhor. Meu privilégio de ter esses homens de Deus aqui é muito grande, porque eles nos inspiram. Esse pastor, por exemplo, muito me inspira. Ele serve a Deus junto a um ícone de missões nesse país, que é o pastor José Rodrigues, fundador e líder da missão MCM, que hoje está sob a responsabilidade do pastor Omar. Ele vai estar falando um pouco melhor da MCM, tem toda a liberdade de falar da MCM, dos projetos. Nós estamos abertos a servi-lo e servir a missão. Eu sei que Deus tem muitos projetos e Ele partilha com várias pessoas. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que missão se faz com relacionamento. Outros tempos, uma missão como a AMA e a MCM, em alguns lugares, se tornam como que rivais, né? Como que um competindo com o outro. Mas a MCM tem uma visão, assim como a AMA, de somar, de servir, de crescer juntos e alcançar o reino juntos. Porque no céu não há denominação, nem placas, nem territorialismo, ao contrário, né? Seremos um para a glória de Deus. Pastor Omar, portanto, Omar Mendes, a pastora está ali, ele vai apresentá-la. Tem toda a liberdade de ministrar ao Senhor como sentir. Obrigado, pastor. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Prazer estar com vocês aqui nesses dias, nesse tempo, né? Tenho certeza que Deus vai fazer, tem feito, vai continuar fazendo coisas grandes. Amém? Quero apresentar aqui a minha esposa, né, pastora Adriana. Fica de pé, meu bem, o pessoal te conhecer. Olha que morena mais linda, gente. Jesus foi bom comigo, não é verdade? Aleluia. Eu sou o pai do Davi e da Keren, né? Genro, sogro da Thaís e avô do Bernardo e da Alice. Estamos ali servindo ao Senhor, né, na MCM, já há 23 anos, né? E para a gente ter sido um privilégio estar assim, muito envolvido com a obra de missões, né? E ver o que o Senhor tem feito, apesar de todas as percalços, as dificuldades, né? E ninguém detém, a obra é santa. Amém? Antes de falar um pouquinho aqui sobre a MCM, eu queria falar um pouquinho desse material que eu trouxe, e eu tenho, assim, bastante liberdade de falar sobre isso por causa do propósito, né? Porque todo o recurso que é levantado com esse material é revertido para a obra de missões. Isso aqui é uma bata africana, veio lá de Guiné-Bissau. Veio de lá mesmo, viu? Masculina essa aqui. Essa aqui já é lá da Índia, ó. Eu não sou muito bom para esse negócio, não, mas eu acho que você pode usar com calça leg, com calça jeans. Muito linda essa aqui. Eu trouxe também alguns livros, tem outros temas lá embaixo, mas eu trouxe aqui alguns que eu queria falar. Esse livro aqui é um livro para a família, do pastor José Rodrigues, não é um livro assim de autoajuda nem experiências, mas é um livro que fala sobre princípios que regem o relacionamento familiar, né? Família, lugar de delícias. Amém? Mensagem muito ungida, abençoada. Esse aqui, eu gosto sempre de falar sobre ele, porque é o nosso best-seller lá, né? Também é um livro do pastor José, A Ação da Cruz. São aulas de caráter, né? O pastor José é um pastor assim que fala muito sobre caráter cristão, e então nós compilamos as aulas, né? Ele escreveu esse livro aqui, muito forte.
palavra. Esse aqui também é uma mensagem sobre caráter. Para mim, o melhor livro que ele já escreveu, Os 4 Níveis da Obediência. Ele fala que a gente começa no nível 0, né? E vai até o nível 3. E aí você vai morrendo, morrendo, morrendo. Quanto mais você morre, mais você obedece. Amém? Palavra muito abençoadora. Eu quero deixar uma palavra no seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, no capítulo 13. Atos capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 11. Versículo 9, fala assim: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu monte santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, pela sua presença aqui. Engrandecemos o seu nome, Jesus. Muito obrigado. Colocamos, ó Deus, nas suas mãos os nossos corações, que os nossos corações seja uma terra preparada para a semente da tua palavra. Leva-nos aos seus pastos verdejantes, às suas águas tranquilas nessa noite. E que a tua palavra, Senhor, ela possa construir em nós estruturas de vitória, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, faça o que o Senhor quiser. Leva-nos, ó Deus, ao pleno conhecimento da tua vontade nessa noite, através da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o maior plano de Deus está descrito aqui nesse texto de Isaías que nós acabamos de ler. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Amém? Deus não desistiu desse plano, né? Ele continua trabalhando para que isso aconteça, né? Ele tem trabalhado, né? E eu digo assim que há um agir invisível de Deus, né? Deus ele tem feito essa obra de forma invisível, e ele vem ao longo dos séculos, né? Ele vem ao longo dos milênios trabalhando para que isso aconteça. E isso vai chegar à sua plenitude. Amém? Né? A terra ela vai se encher da glória de Deus. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós somos peças fundamental para que esse plano ele se cumpra. Ele quer usar a mim e você, amém? E a palavra de Deus ela conta aqui no livro de Atos, talvez um dos registros mais importantes que mostra para nós esse plano em pleno funcionamento. E é extraordinário, né? O que Deus faz aqui. A igreja de Antioquia, ela foi uma igreja atípica. Ela foi fundada por pessoas leigas, né? Tinha acontecido uma perseguição em Jerusalém, e as pessoas elas foram andando, e um grupo de pessoas chegaram em Antioquia, e ali eles começaram a falar do evangelho, e a igreja se estabeleceu meio que sem um líder principal. E aí então chamaram Barnabé, e Barnabé foi lá, e ele também trouxe Paulo para a igreja de Antioquia. E Antioquia, irmãos, se tornou um centro de adoração profética extraordinário.
aquela igreja estava passando por um crescimento extraordinário, estava assim naquele momento maravilhoso, né? Milagres tremendos, né? Aquela unção de multiplicação em franco desenvolvimento. A igreja tinha caído na graça do povo, aquela igreja extraordinária, tremenda, né? Coisas extraordinárias estavam acontecendo ali. E os presbíteros daquela igreja, eles entraram num tempo de busca de Deus. Sabe, irmãos, Deus, a Bíblia fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis. Se nós decidimos buscar o Senhor, se nós verdadeiramente estabelecemos um tempo de busca, Deus, Ele vai manifestar para nós aquilo que está no seu coração. Aqui diz assim, que eles estavam jejuando e orando. Então, se você quer uma resposta de Deus, se você está buscando um conselho de Deus, se você quer uma direção de Deus, você precisa estabelecer esse tempo, parar um pouco, né? Decida, sabe assim, separar um tempo para que você busque a Deus, para que Ele faça alguma coisa, para que Ele mostre alguma coisa. E aí, então, a palavra de Deus conta aqui que o presbitério da igreja, as pessoas mais importantes, né? Barnabé e Saulo, e mais esses outros aqui, foram os que fundaram a igreja. Eu imagino que Barnabé e Saulo eram os líderes principais. E talvez Saulo fosse o pastor sênior daquela igreja. Eles eram os melhores ali. Eles estavam buscando a Deus com interesse de coração, jejuando, orando. Eles queriam que Deus falasse alguma coisa. E de repente, o Espírito Santo se manifesta. Ele traz uma direção assim, ó, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho. Irmãos, como a igreja está carente disso, dessa ação do Espírito Santo, essa ação extraordinária, não é? Nós líderes, não é? O homem, ele precisa sair da frente, irmãos. O Espírito Santo, ele precisa tomar as rédeas da igreja novamente. A igreja precisa ser conduzida pelo Espírito. O Espírito Santo, ele precisa ter liberdade de dizer assim, ó, separe agora fulano e fulano. E olha que Paulo e Barnabé eram os melhores. Aqui no livro de Atos, é a primeira vez que menciona o envio missionário. Esse texto aqui. Tem uma regra de interpretação da Bíblia que chama a lei da primeira menção. É quando Deus faz alguma coisa e ali Ele estabelece um princípio que vai perdurar. Né? Então aqui tem muitas verdades que nós precisamos entender sobre a obra de missões. A primeira delas é como se envia um missionário. Hoje em dia, irmãos, eu tenho uma certa experiência disso. Como que os missionários são enviados? Normalmente funciona assim, alguém se levanta no meio da igreja e fala com o pastor, pastor, eu tenho um chamado. É avesso o que a palavra de Deus mostra. É o contrário. É contrário. A liderança, irmãos, ela está ensurdecida. Ela não consegue ouvir a voz do Espírito, ao ponto do Espírito Santo ter que queimar uma chama no coração de alguém. E esse alguém ele começa a berrar no meio do povo. Eu tenho um chamado, me manda para as nações, por favor. Eu quero me preparar. Porque a liderança não tem ouvido, né? E é interessante também a qualidade dos missionários que foram levantados aqui. Eram os melhores. Provavelmente Paulo era o líder principal daquela igreja. E Barnabé, irmãos, foi nada mais, nada menos que o discipulador de Paulo. Então eram os melhores. Quem são os que a igreja tem enviado hoje, irmãos? Não é? Muitas vezes, aquelas pessoas que não deram certo na vida, que se frustraram, não estudaram, não romperam profissionalmente. Aí, de repente, a pessoa quer ser missionário, quer ir para as nações. Ele se frustrou em todos os campos da vida dele, não estudou, não trabalhou, não conquistou, não fez nada, e quer ser missionário. Não é? A gente tem visto isso muitas vezes. E eu digo para vocês com propriedade, com experiência, porque eu fiquei na frente da escola na MCM 12 anos. Não é? Então, o modelo bíblico não é esse. Primeiro, o missionário é levantado por uma intervenção do Espírito Santo. Ele fala com a liderança. Olha, ele fala com o presbitério.
separai-me tal e tal. E aí então Paulo e Barnabé foram separados, os melhores que tinha, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 19, fala assim: alguns dos que se converteram, alguns dos que creram, alguns foram enviados às nações. Então não são todos, alguns. Essa obra não é para todos. Eu conheci agora o missionário da Missões Novas Tribos, o Harold Reisen, um missionário, ele está com 95 anos, foi missionário entre os índios Chavantes, irmãos. E ele me contou assim que, quando ele anunciou que ele queria ser missionário lá nos Estados Unidos, para a família dele, o pai dele falou assim: meu filho, por que você não faz medicina? Ou por que você não faz engenharia? Não porque ele quisesse que o filho dele fosse engenheiro ou médico, é porque naquele tempo dele, há anos e anos atrás, há décadas atrás, ser missionário nos Estados Unidos era o top do top do top. Era só para elite, só aqueles que queriam, que podiam, que tinham assim uma linhagem, não é? Que tinha caminhos que conseguiam chegar a ser missionário. E ele conta assim que foi realmente muito difícil ele conseguir ser missionário, não é? Mas ele veio para o Brasil e fez uma obra tremenda aqui no Brasil. Amém? Quem nós temos enviado? Quem são os que nós estamos enviando para fazer essa obra que é de uma nobreza tremenda, não é? Nós precisamos deixar o Espírito Santo escolher essas pessoas. Amém? Para que a escolha seja certa, para que nós enviemos as pessoas certas, que vão fazer um trabalho certo e que vai multiplicar, amém? Não é? Olha só que interessante, aqui fala assim, no versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Irmãos, quando você começa a estudar aqui o capítulo 13, o capítulo 14, né, e o capítulo 15 de Atos, você vai ver que tremendo, irmãos, que coisa mais linda, como o evangelho foi acolhido no coração daquelas pessoas, sabe assim, algo extraordinário. Aqueles homens, eles foram enviados pela igreja, como um braço da igreja, eles não foram, sabe assim, soltos, a igreja estava com eles, foi junto com eles, eles eram a extensão da igreja local, da igreja de Antioquia nas nações, e aquela obra, ela prosperou de uma forma poderosíssima, né? Eles, irmãos, passaram por várias cidades, plantaram várias igrejas, em um tempo muito curto, né? Eles sofreram resistência dos judeus, sofreram resistência dos gentios, sabe? Sofreram apedrejamentos, sofreram açoites, sofreram perseguições terríveis, mas a obra de Deus se estabeleceu de forma virtuosa, cresceu assustadoramente, igrejas e igrejas foram plantadas. Sabemos como uma igreja abençoa a localidade. A obra de missões, irmãos, ela está ligada com plantação de igrejas. Nós ali da MCM somos muito envolvidos com a obra social. Mas o nosso chamado principal é plantar a igreja. Porque a igreja de Jesus, irmãos, é a instituição de Deus na terra. Amém? Onde uma igreja é plantada, abençoa de uma forma tremenda a localidade. E foi o que o apóstolo Paulo e Barnabé fizeram. Eles saíram plantando igrejas. E tem um dado momento, irmãos, que Paulo é apedrejado. E a Bíblia fala assim que eles arrastaram ele meio que morto, acharam que ele tinha morrido, para a porta da cidade. E de repente ele se levanta, bate a poeira e vai para outra cidade e continua pregando o evangelho. Amém? E depois ele fala assim, importa que por muitas perseguições o evangelho seja pregado. Hoje em dia, irmãos, sabe assim, a teologia que nós temos recebido como igreja é aquela teologia assim, vem para Jesus que você vai ser abençoado. Vem para Jesus que você vai trocar seu carro. Vem para Jesus que seu filho vai sair das drogas. Vem para Jesus que o seu casamento vai ser restaurado. Não que isso não seja verdade, irmãos. Não é? Jesus, ele prometeu vida abundante, amém? Mas eu quero dizer para você que
quando nós decidirmos fazer a obra de Deus, perseguições virão, né? E se você tem sido perseguido, glória a Deus. Se as coisas têm sido difíceis, se as coisas têm sido complicadas, se há resistência, glória a Deus. Isso é um sinal que nós estamos fazendo aquilo que está no coração do Senhor, amém? E o apóstolo Paulo, irmãos, plantou várias igrejas. Eu anotei aqui pelo menos 9 igrejas que eles plantaram num tempo muito curto. E aí então eles decidiram voltar em Jerusalém, em Antioquia, para dar um testemunho e falar como os gentios tinham acolhido a palavra no coração, né? Sabe assim, nós precisamos ter alguém a quem a gente presta contas, dá relatório, né? Não seja uma pessoa solta, que faz aquilo que você quer e não tem ninguém que possa dizer para você, isso você não deve fazer, ou isso talvez se você fizer assim vai ser melhor. Você precisa dessa pessoa que está sobre você, que te direcione, não esteja só. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles tinham a quem prestar conta. Eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você tem alguém que você presta conta? Que você dá relatório? Isso é primordial para que o reino cresça, amém? Para que você fique protegido. E a palavra de Deus diz assim, que quando eles desceram, irmãos, para prestar conta, alguns judeus vieram nas igrejas que eles tinham plantado e disseminaram uma palavra assim, se vocês não se circuncidarem, em todas aquelas igrejas que Paulo e Barnabé tinham plantado, se vocês não circuncidarem, vocês não vão ser salvos. E a Bíblia fala assim, aqui o texto fala assim, que houve grande dissensão entre eles, uma grande discussão, a ponto que Paulo e Barnabé e esses irmãos, eles recorreram ao concílio, né, ao presbitério de Jerusalém, para poder decidir aquela questão. E a Bíblia fala assim, que os apóstolos se reuniram, aqui no capítulo 15, lá em Jerusalém, e houve uma grande discussão entre eles. Sabe, irmãos, o que isso mostra para nós? Sabe assim, que essas questões teológicas e essas situações que se levantam, eu creio dessa forma, eu creio daquela outra, isso é coisa que vem lá da igreja primitiva, irmãos. Mas tem uma essência que é a do Espírito, amém? E nós precisamos buscar esse lugar, para que nós não estejamos caminhando de forma errada, caminhando no engano, né? O presbitério se reuniu e discutiu. E aí, então, aqui no capítulo 15, Tiago, ele se levantou e ele deu uma palavra. Irmãos, como isso é importante. Você ter alguém que te dá uma palavra, aquela palavra que traz paz, sabe, que agrega, que gera consenso. A palavra de Tiago, ela produziu isso, né? O presbitério de Jerusalém reunindo, discutindo a questão. De repente, Tiago se levanta e ele começa a falar da profecia que dizia respeito aos gentios. Ele falava assim, ele falou assim, o tabernáculo de Davi está se reerguendo, né? Eles têm uma promessa também, eles serão agregados. Olha, não convém impor a eles peso. E aqui no versículo 19 do capítulo 15, ele fala assim, ele dá uma síntese, ele fala assim, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Eram 4 direções simples para a igreja gentia. Nós somos essa igreja, irmãos. Sabe? Não há peso sobre nós de religiosidade. Não é? Nós somos livres, amém? Levanta sua mão e diga assim, eu sou livre. Fala com o seu irmão, você é livre, meu irmão. Nós temos que caminhar nessa liberdade. Sabe assim, o encargo que está sobre nós é muito simples, olha só. Mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E olha só o versículo 28. Fala assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo
além dessas coisas. Então, essa direção que Tiago trouxe era uma direção do Espírito. Sabe, irmãos, é tudo que eu e você precisamos. O que nós precisamos? Caminhar na direção do Espírito, debaixo de uma palavra que vem do Espírito. E tudo que nós precisamos são pessoas como Tiago, que tem autoridade para liberar essa palavra, uma palavra do Espírito, amém? E aí, então, agora, Barnabé e Saulo tinham uma palavra profética para liberar para aqueles irmãos, para aquelas igrejas que eles tinham plantado, né? Eles tinham agora uma direção profética. Ai, irmãos, como a igreja é carente de direção profética, né? As pessoas, elas estão perdidas. Aí elas escutam um no YouTube, escutam outro na televisão, escutam outro no rádio, escuta outro, e elas estão perdidas, porque não tem sábia direção. A palavra de Deus fala assim, que onde não há sábia direção, o povo se corrompe. Eu quero dizer para você, que se você não está caminhando debaixo de uma sábia direção, o seu fim é a corrupção. Você vai estragar, meu irmão. Você precisa de uma palavra profética sobre a sua vida, que vai direcionar a sua vida, amém? Olha só que interessante, como isso é importante. Olha na sua Bíblia, no capítulo 16, a Bíblia fala assim, que Paulo e Barnabé, eles tinham agora uma palavra, né? E Barnabé, eles iam agora na segunda viagem missionária, e ele queria levar João Marcos, mas João Marcos tinha tido desentendimento com Paulo na primeira viagem, ele abandonou o barco. Ele foi embora antes da hora, e Paulo ficou chateado com ele. E aí agora Barnabé queria levar ele de novo. E aí Paulo falou, não vai. E Barnabé falou, vai. Falou, não vai. A Bíblia fala assim, que houve tal dissensão entre eles, que eles se separaram. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. Sabe, irmãos, essas coisas são coisas da igreja primitiva, mas até hoje nós não sabemos lidar com isso. Quando acontece uma situação assim no nosso meio, vem escândalos, a igreja se divide, a igreja fica alvoroçada, mas é algo que acontecia já lá atrás. Então, nós como igreja, nós precisamos amadurecer, amém? É tudo para o crescimento. Quantos podem dar glória a Deus? O Senhor Jesus, ele não perdeu o controle, irmãos. Ele continua no controle. A igreja é dele, amém? Não é? Então, agora Paulo vai e pega Silas e vai fazer a segunda viagem missionária, né? Olha que interessante. Eles passam pelas igrejas, né? Ao versículo 4 do capítulo 16, fala assim, e ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, eu digo assim, querido, nós como igreja, nós precisamos de uma direção profética. Isso vai produzir pelo menos duas coisas na nossa vida. Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas. Fortalecidas por quê? Porque eles tinham uma palavra para caminhar sobre ela. Então, se você não tem uma palavra, provavelmente você está enfraquecido. Se você tem uma palavra profética, um caminho profético, então você se fortalece, amém? Se fortaleça por uma palavra, por uma direção profética. O que mais? Assim as igrejas eram fortalecidas, dia a dia aumentavam em número. Então vem fortalecimento e vem também multiplicação. Olha que coisa linda, é tudo que nós precisamos, irmãos, desse fortalecimento e dessa multiplicação no nosso meio, né? A igreja agora estava caminhando e estava prosseguindo debaixo daquela palavra, e aqui no versículo 6, Paulo, ele inaugura então a segunda viagem missionária dele. Olha que interessante, e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Irmãos, toda vez que eu li isso aqui, eu entrava em crise. Eu falo assim, Jesus, mas como assim o Senhor não permitiu Paulo ir para a Ásia? Irmãos, só quem já foi ali é que sabe. Irmãos, pensa num povo adorador, irmãos. Sabe assim,
Irmãos, eu visitei agora um templo lá no centro de Katimandu, um templo, me esqueci o nome da seita agora, hinduísmo, do budismo, um templo budista, pastor. E eles põem umas tábuas no chão assim, ó, eles ficam com umas tabuazinhas de madeira na mão, e eles vão, agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta, horas a fio, agacha, levanta, fazendo reverências ao Deus do budismo. Irmãos, você vai lá de manhã, eles estão lá. Você vai lá ao meio-dia, eles estão lá. Agacha, levanta, agacha, levanta. Você vai lá à tarde, eles estão lá. Do nascer do sol ao pôr do sol. Pensa num povo adorador, irmãos. É o que o apóstolo Paulo diz. Tem zelo de Deus, mas sem entendimento. A Ásia está assim, irmãos. Né? O hinduísmo, milhões de Deus. Povo adorador, irmãos. Sabe, você dorme naquelas cidades ali da Índia de manhã cedinho, as mulheres começam a tocar sininho e acender incenso. Cedinho, 5 horas da manhã, irmãos. Aquele povo vai buscar a Deus. Eles são adoradores e começam a queimar incenso. E eles buscam a Deus de todo o coração. Um povo adorador tem sede de Deus. Mas estão buscando um Deus errado. Eu falava, Deus, mas como assim o Senhor não permitiu o apóstolo Paulo ir para lá, Jesus? Talvez a Ásia hoje fosse talvez um celeiro de missionários, um celeiro do evangelho. Por que o Senhor não permitiu, Jesus? Depois fala assim, ó, defrontando o Miso, tentava ir para a Bitínia. Sabe o que é a Bitínia, irmãos? A Bitínia é as portas da África. Sabe o que mais me impacta na África, irmãos? Fome. Nós fizemos um seminário lá agora, essa última vez que eu estive lá, e começamos cedinho, assim, intensivo, né, de teologia, missões. E aí, daqui a pouco, na hora do almoço, chegou uns rapazes com uma matulinha, assim, debaixo do braço. E aí o pastor falou assim comigo, Omar, olha aí, ó, andaram 40 quilômetros para chegar aqui. Levantaram 3 horas da manhã para chegar na hora do almoço. Aí chamamos para comer. Tinha chima e peixe, e caldo de peixe. Chima e caldo de peixe. Irmãos, aqueles homens comeram, mas eles comeram. Eu fiquei impressionado. Aí eu falei, nossa, Lucinei, eles comeram, hein? Eu falei, pastor, esses meninos devem ter 3, 4 dias que não comem. Aí perguntamos um deles, quantos dias tem que você não come? 4 dias. 4 dias, irmãos. 4 dias. 4 dias, irmãos. Ai, irmãos. Quantas vezes nós reclamamos do prato que está diante de nós? Sabe, irmãos, assim, ó, a África. Ah, irmãos, eles adoram árvores, eles adoram pedra, eles adoram fogo, eles adoram, irmãos, eles adoram os demônios, eles adoram. Eu falo, Jesus, por que o Senhor não permitiu Paulo ir para Bitínia? Por que o Senhor não permitiu, Jesus? Talvez a África fosse um grande celeiro hoje do seu evangelho. Eu ficava em crise com esse negócio. E um dia, o Marcelo Belitardo, ele trouxe lá na MCM 30 sudaneses. E aí, uma tarde ele reuniu assim alguns irmãos e pediu para que eles me dêem um testemunho para a gente, irmãos, sobre como que eles foi, o que aconteceu, que eles encontraram a Cristo. E aí a Beth, hoje ela é uma pastora num campo de concentração em Kakuma, lá no Quênia. Ela contou a experiência dela. Ela disse assim que um dia ela estava com muita fome. Ela é sudanesa. O Sudão, irmãos, um país que está há 28 anos em guerra. 28 anos. São órfãos cuidando de órfãos. Ela tem 6 irmãos. Ela tinha 16 anos e ela tinha mais 6 irmãos abaixo dela. Aquela escadinha. O pai morreu na guerra, a mãe morreu. A mãe dela foi tão estuprada, mas tão estuprada, que ela não suportou e morreu. Um dia eles invadiram a vila dela, estuprada. Ela fugiu, ela e os irmãos fugiram para o meio do mato, mas a mãe não teve como fugir. E perdeu a mãe, perdeu o pai. O país é um país de órfãos, cuidando de órfãos.
né? E a Beth um dia, ela contou que ela saiu para o meio do mato um dia, procurando casca de árvore para comer. Estava com muita fome. Lá eles têm uma árvore que eles comem a casca dela lá. E ela procurou, irmãos, e todas as árvores tinham sido tiradas as suas cascas. E ela falou que ela ajoelhou. Ela fez uma oração assim: se há um Deus maior do que Alá, que o Senhor envie alguém aqui para falar desse Deus para mim. E aí então, daí 30 dias, o Marcelo chegou lá, irmãos. Sabe o que eu digo? Isso é o clamor das nações, irmãos. As nações estão clamando, as nações choram, as nações estão desesperadas, não é? Foi o que aconteceu com Paulo. Não que Deus não amasse a África ou a Ásia, mas é que havia um clamor extraordinário, um clamor na Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda. É a Beth clamando: passa o Sudão e ajuda-nos, por favor. Então o Senhor desviou Paulo da rota dele. Vai lá, socorre os meus. Socorre os meus. Sabe, talvez você é a resposta, meu querido. Deus talvez trouxe você aqui hoje para dizer assim: você é a resposta. Eu digo que isso é o clamor das nações. Talvez você seja a resposta do clamor das nações aqui nessa noite. E aí, então o apóstolo Paulo, ele foi, irmãos. Olha que interessante o versículo 10. O versículo 9. Assim sobreveio a Paulo uma visão, da qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. E eles foram, irmãos. A Bíblia fala assim que imediatamente. Sabe por que nós precisamos enviar os melhores, irmãos? Porque os melhores, eles são prontos, sabe? Eles são obedientes, eles não questionam, eles se levantam, eles vão, amém? Eles fazem o que Deus quer que seja feito. E eles foram. E a Bíblia diz assim que eles foram para uma cidade chamada Filipos, e eles foram para um lugar orar, e aí tinha umas mulheres lá, e a Bíblia fala assim que eles começaram a falar do amor de Deus ali, do evangelho, pregar o evangelho, e aquelas mulheres guardaram a palavra no coração. Sabe, querido, toda vez que você decidir falar do amor de Deus, é interessante que Paulo e Silas, eles começaram com oração. Sabe, a obra de missões, ela começa com oração, ela caminha com oração, e ela termina com oração. É oração, 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 oração. Eles estavam ali orando, e o Senhor enviou aquelas mulheres ali, entre elas Lídia. E a palavra de Deus fala assim que ela levou Paulo e Barnabé para sua casa, e eles começaram a desenvolver um trabalho ali. E um dia, eles estavam indo para o mesmo lugar da oração. E aí então, uma menina saiu clamando atrás deles: esses são homens de Deus, esses são santos homens de Deus. E Paulo percebeu que ela estava possessa, e a Bíblia fala assim que ele impôs sobre ela as mãos e disse: sai dela! E ela ficou liberta. Mas ela era uma adivinha, que dava lucros para os seus senhores, para os donos dela. E a Bíblia fala assim que aqueles senhores daquela moça pegaram Paulo e Silas e rasgaram suas vestes e açoitaram eles e levaram eles aos pretores. E o prefeito da cidade, o homem da cidade, o líder da cidade, mandou açoitá-los. 39 varadas cada um. Eu já estudei um pouquinho sobre isso, irmãos. Sabe, assim, era uma sessão de tortura extremamente violenta e cruel. Eles davam 39 porretadas, era uma cana grossa assim, um porrete grosso. A sessão de violência era tão severa que eles davam apenas 39, porque eles acreditavam que 40 era o limite que alguém poderia suportar. Então eles davam só 39, para que alguém não pudesse não suportar as 40. Então, Paulo e Silas, irmãos, a Bíblia fala assim que eles foram açoitados, tiveram suas roupas rasgadas, e o pretor da cidade falou: põe eles no cárcere mais bem guardado, no cárcere interior, onde estão os presos mais perigosos. A Bíblia fala assim que eles foram levados para esse lugar, tiveram os seus pés presos no tronco, estavam em cadeias, presos numa cela. E é interessante, irmãos, que não havia
Sabe assim, não um tipo de murmúrio, de reclamação, tipo assim, aquela palavra assim, ó, mas Senhor, eu estava aqui fazendo a sua obra, e o Senhor permite um negócio desse? Como assim, Deus? Não, irmãos, pelo menos a Bíblia não relata, em nenhum momento, Paulo e Silas demonstra nos lábios dele reclamação, muito pelo contrário, havia, sabe o quê? A adoração, louvor, sabe? Eu não sei qual o momento que você está vivendo hoje. Talvez você tenha feito esse tipo de oração assim: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, mas eu fiz isso e aquilo. Meu querido, pare de orar assim. Comece a adorar o Senhor profeticamente, amém? Faça como Paulo e Silas, não é? A Bíblia mostra assim que eles estavam adorando a Deus lá, feridos, desnudos, presos no tronco, em cadeias. Foram colocados entre os homens mais perigosos daquele lugar. Eles estavam adorando. Eles começaram a orar e cantar hinos, sabe? E a presença de Deus começou a invadir aquele lugar, irmãos. Aleluia. É tudo que nós precisamos, da presença gloriosa de Jesus. Sabe, quando Ele vem, sabe assim, eu não sei se você já teve essa experiência dele vir. Sabe quando Ele vem, irmãos? Quando Ele vem é extraordinário. Ele te toca, sabe, Ele toca as pessoas, o ambiente é cheio de graça e súplica. Foi o Espírito que visitou aquela prisão naquele dia. A Bíblia fala assim que eles estavam cantando e louvando, e de repente Jesus foi lá, irmãos, e os demais presos, aqueles homens perigosíssimos, reverenciaram, estavam escutando atentamente. Por quê? Porque foi espírito de graça e súplica. Irmãos, como nós precisamos disso, sabe, desse lugar, entrar nesse lugar onde a presença de Deus gloriosa se manifesta. Ela vem. Jesus foi lá, irmãos. Eu imagino que os anjos também começaram a vir para aquele lugar. Os louvores de Paulo, as orações de Paulo e Silas começaram a atrair o trono de Deus para o caos deles. Eles estavam em caos, o terrível caos, tudo de ruim tinha acontecido com aqueles homens, irmãos, mas eles estavam atraindo o céu. Eles começaram a chamar os anjos. Eles começam, sabe a música do pastor Antônio Cirilo? Eu chamo os anjos, eu chamo os arcanjos, eu chamo os querubins. Sabe, irmãos, nós precisamos atrair o céu para o nosso caos, porque quando o céu vem, avivamentos acontecem, milagres extraordinários. Sabe, irmãos, eu fui criado numa igreja batista desde de menino. Eu e a pastora Adriana, na minha igreja. Tradicional, irmãos. Sabe? Não podia tocar bateria na igreja. Tinha prelúdio e pós-lúdio. Não sei se alguém aqui é desse tempo. E o pastor falava assim, ó, tem uma ordem, né? Mas um dia Jesus pegou aquele homem, irmãos, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. E aí ele dava uma escorregada na hora do culto, e ele falava em línguas. E aí a junta diaconal reunia com ele para dar uma reprimenda dele, porque ele falava em línguas no púlpito. Só que ele não desistiu não, irmãos. E aí então ele começou a levar os jovens para vigílias de busca do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu sou desse tempo. Acampamentos que não tinha lazer, era só busca de uma experiência sobrenatural com o Senhor. E aí então, irmãos, sabe assim, ó, aquele irmão, sabe, o pastor Eli Garcia, sabe, ele queria Deus, irmãos, e ele queria que aquele povo tivesse Deus também. E aí um dia, irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus foi lá naquela igrejinha, nós éramos ali umas 80 pessoas. Irmãos, veio ondas de poder naquele lugar. Isso tipo 1987, 86, sabe assim, ondas de poder naquele lugar, irmãos. Um dia, domingo à noite, o culto começou às 7 horas da noite, irmãos, e Jesus foi lá naquele lugar de uma forma tão tremenda, e vinha ondas de poder assim na igreja, assim, sabe, essas pessoas caindo no chão, e rolando no chão, e dançando no Espírito, e falando em línguas. O culto terminou, era quase 1h da madrugada, irmãos. Aleluia, um avivamento extraordinário, o trono de Deus. Sabe, assim, aquela igrejinha lá no fundo do bairro, nós tínhamos a linha do trem, a rua da linha, a rua da igreja.
Aquela igrejinha, irmãos, humilde. Não é? Contagem é uma cidade operária, nós éramos um povo tão humilde, tão simples, irmãos. Mas Jesus foi lá, aleluia, encheu de poder aquele lugar. Sabe, irmãos, daqui a pouco não cabia mais gente, as pessoas eram atraídas para aquele lugar. Não tinha nenhum tipo de estrutura de evangelismo, de crescimento de igreja. Não tínhamos células, não tínhamos, sabe, essas estruturas. Nada contra isso, mas não tínhamos, irmãos, nada. As pessoas eram atraídas. Daqui a pouco não cabia mais gente, tivemos que alugar um galpão. Alugamos um galpão, o galpão lotou também. E aí, então, irmãos, hoje é uma grande igreja lá em Contagem. Quantos estão entendendo? Daquela igreja saíram várias igrejas, vários missionários foram enviados para o campo, porque Jesus foi lá, irmãos. É tudo que nós precisamos, desse avivamento extraordinário, que o trono de Deus estacione. Sabe, a palavra de Deus fala assim, que o trono de Deus tem rodas. O trono de Deus não está estático. O trono de Deus, ele se move à voz do que clama. Se houver clamor, ele vem. Se você clamar, ele vem. Sabe, Paulo e Silas estavam lá clamando, adorando ao Senhor. E aí fala assim, aqui no versículo 25, olha só que interessante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. Espírito de graça e súplica, temor de Deus encheu aquele lugar, irmãos. E olha só o versículo 26. De repente, aleluia, sabe, irmãos, o Deus que nós servimos é esse Deus, um Deus que age de repente. Ele vem de forma extraordinária quando você menos espera. E a Bíblia fala assim que houve um grande terremoto. Eu imagino que aquela ambiência, aquele ambiente da glória de Deus, dos anjos de Deus, da presença de Deus, invadiu aquela prisão, aquele lugar inóspito, com pessoas terríveis. A igreja que Paulo tinha ali, irmãos, eram os menos prováveis. Mas Jesus foi lá visitar aqueles homens. Sabe, a Bíblia fala assim que houve um grande terremoto, as cadeias de todos caíram, as portas do cárcere se abriram, aleluia! Eu imagino que quando o trono de Deus foi lá, aconteceu um grande milagre. Quantos estão entendendo? É tudo que eu e você precisamos. Atraia o trono de Deus para o seu caos, para as suas cadeias, para as suas prisões. Atraia, chame Ele. Eu digo assim, irmãos, que o maior milagre que aconteceu naquele dia não foi o fato das cadeias terem caído, nem das portas do cárcere terem sido abertas. O maior milagre que aconteceu naquele lugar naquele dia foi que nenhum preso escapou. Sabe, irmãos, porque quando acontece um avivamento, essa unção ela é transbordante. As pessoas são tocadas, irmãos. As pessoas são visitadas pelo poder de Deus. O mais terrível pecador, ele se quebranta, ele é tocado, ele é atraído, ele muda de vida. O carcereiro queria se suicidar, e Paulo falou, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Amém? Sabe, quando um avivamento acontece, quando o trono de Deus vem, você é muito abençoado. As suas cadeias vão cair. As portas do cárcere que te prende serão abertas. Mas muito mais do que isso, os presos que estão junto com você vão ser libertos também. Não precisou da intervenção deles, precisou da intervenção de Paulo e Silas. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer um avivamento nesse lugar aqui, querido. Deus quer promover um avivamento na sua família. E a intervenção que Ele espera é a sua, a minha, a nossa intervenção. Deus, Ele quer mover de forma sobrenatural. O trono de Deus quer vir promover milagres, gerar um avivamento. Quantos creem? Depende de mim e de você, não é? E o carcereiro, Paulo falou com ele, não te faças nenhuma, todos estamos aqui. O cárcere inteiro se converteu, irmãos. Espírito de graça e súplica. Sabe aquele seu parente de coração duro? Quando esse avivamento acontecer na sua vida pessoal, ele vai ser tocado poderosamente. Sabe aquele seu vizinho que te dá problema? Ele vai ser tocado também. Aquela pessoa, o seu patrão, ele vai ser tocado.
Ele vai ser visitado com espírito de graça e súplica, né? E o carcereiro, ele pergunta assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Quando ele viu aquele milagre extraordinário, aqueles homens perigosíssimos, perigosíssimos, todos lá, intactos. O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo fala com ele assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Que a palavra casa aqui no original é oikos, no grego, que significa convívio. Crê no Senhor Jesus e será salvo todos aqueles que convivem com você. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. E aí então, irmãos, o apóstolo Paulo começa a igreja de Filipos na casa do carcereiro. Aleluia. Irmãos, Jesus levou Paulo no cárcere para salvar o carcereiro. Eu quero dizer para você, querido, que esse aperto que você tem vivido, talvez você se sente em cadeias, se sente preso. Talvez Jesus esteja querendo salvar alguns carcereiros, querendo usar você para que alguns carcereiros sejam salvos. Amém? E aí, então a igreja de Filipos, irmãos, começou ali na casa do carcereiro, uma grande igreja. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses. Deixa eu te mostrar algo interessante. Paulo escreveu a carta aos Filipenses aproximadamente 6 anos depois que ele passou pelo cárcere. 6 anos depois, olha o que ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 1. Ele fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Glória a Deus. Sabe, valeu a pena passar pelo cárcere, valeu a pena passar pelos açoites, valeu a pena passar pelas perseguições, porque depois de 6 anos tinha uma igreja forte em Filipos, que Paulo tinha plantado. Quantos estão entendendo? Eu quero dizer para você, querido, que por mais que você passe por perseguições, vai sempre valer muito a pena, porque igrejas serão plantadas. A igreja de Filipos, irmãos, foi a primeira igreja plantada na Europa. E através da igreja de Filipos, toda a Europa foi varrida pelo Evangelho. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Tem um pessoal do louvor, está aqui? Pastor Sócio, me ajuda? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Você que se sente preso, se sente em cadeias, talvez cadeias financeiras, talvez alguma situação na sua saúde, ou talvez alguma situação familiar, você não vê solução. Paulo e Silas, irmãos, provavelmente seriam executados, a pena era morte, talvez seriam punidos com pena de morte. A situação deles era impossível, mas Deus gerou um avivamento extraordinário naquele lugar, amém? Eu quero orar com você. Você que, em algum aspecto dessa palavra, Deus falou com você. Coloque a sua mão assim na posição de receber. Só os que sentiram Deus falar. Coloque a sua mão na posição de receber. Se Deus falou com você. Você que estendeu a sua mão aí, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, vamos orar juntos aqui. Pode sair do seu lugar. Deus, Ele quer começar algo novo na sua vida hoje. Vamos, já pode chegar aqui. Glória a Deus. Talvez você vive um momento muito difícil na sua vida hoje. Mas eu quero dizer para você que é o ingrediente que Deus precisa. Olha, adore a Deus.
Sabe o que eu fico imaginando que Paulo estava fazendo lá no cárcere, irmãos? Nos cânticos que ele cantava. Eu imagino que ele cantava assim: eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Porque o Senhor vai fazer esse cárcere tremer. Eu te adoro, Jesus. Porque as cadeias vão cair. Ele adorava profeticamente, irmãos. Eu imagino que Paulo profetizava a queda das cadeias. Ele profetizava a abertura das portas do cárcere. O Senhor, Ele te chama para esse lugar, nessa noite, nesse tempo. Arranque todo o murmúrio dos seus lábios. A Bíblia diz assim que o Senhor odeia o murmúrio, odeia a reclamação. Então é tempo de adorar. Adore a Ele, adore profeticamente. Adore, adore, adore. Adore a Ele nessa noite. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei Aleluia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Você pode adorar o Senhor profeticamente agora. Adore a Ele pelo momento que você está vivendo. Diga: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor permitiu essa situação, mas eu creio que há um propósito maior, e eu quero entrar nesse lugar nessa noite. Diga para Ele, comece a dizer para Ele, comece a falar para Ele: Senhor, eu profetizo que carcereiros serão salvos, pessoas serão salvas através dessa circunstância, através dessa situação. Pessoas serão alcançadas, o seu evangelho será pregado, vai haver espírito de graça e súplica, o seu trono virá, avivamento vai acontecer, milagres vão acontecer. Declara para Ele aí agora. Diga para o Senhor, diga para Ele, profetize, profetize, adore profeticamente, levanta suas mãos, adore ao Senhor, adore a Ele. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos nesse lugar, pelo nosso momento. Senhor, há júbilo, há louvores nos nossos lábios, há oração, não há murmúrio, Senhor, não há reclamação, há adoração. Adoramos, adoramos, adoramos. Levantamos um trono de adoração a Ti nesse lugar. Oranda la baixada, baçoquiana, massurianda la manai. Requeberebecheca, tapalabachuque, amanai. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus, cheira balabachapa labasuki amanamachai.
Desse que anda lá que kimi na mi homem anai. De que te deve assim que poborria mamás. Orianda lá baixava, orianda com que isso. Oh Jesus, 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 adoramos, adoramos, adoramos. Tu és digno de louvor, digno de adoração. Levantamos um trono a Ti nesse lugar nessa noite. Oh Jesus, toma o Seu lugar. Toma, Jesus, vem com o Seu trono de glória. Estaciona, Senhor, sobre cada vida aqui nessa noite. Sobre cada família que vem com o Seu trono. Vem com o Seu trono. Vem com o Seu trono, Senhor. Estabelece o Seu trono, Jesus. Oh, Senhor, estabelece o Seu trono de glória. Oh, Espírito Santo de Deus, estabelece o Seu trono. O Seu trono. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com poder, vem com autoridade. Vem com manifestações, serafins, anjos, arcanjos. Vem com a Sua glória, Senhor. Oh, Jesus, vem com o Seu trono alto. Tu estás no alto e sublime trono. Oh, Jesus, faz encher esse templo. Faz encher as nossas vidas. Faz encher os nossos corações com o Seu fogo, com a fumaça, com as abas das Suas vestes. Enche-nos. Toca-nos, Senhor. Toca o Seu povo nesse lugar, nessa noite. Vem com a Sua glória, Senhor. Nós queremos contemplar a Sua face. Queremos ver o Seu mover, Deus. Oh, xalabachanta, lamasique, abalaba, dormir. Oh, Deus, manifeste o Seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Adoramos a Ti, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Coloque a sua mão assim na posição de receber. Eu quero orar com você. Senhor, nós estendemos as nossas mãos na sua santa presença nessa noite, Deus. Quem somos nós, ó Deus? Oh, Jesus. Senhor, que temos para Te oferecer, Deus? Oh, Jesus, quem somos, Deus? Oh, Senhor, a Sua palavra diz assim, que o Senhor se encurva para ver o que nós fazemos, Deus. Que as Suas mãos não estão encolhidas, nem os Seus ouvidos estão tampados. Oh, Jesus, eu Te peço nessa noite, Deus, atente, ó Deus, para o cárcere dos meus irmãos aqui, ó Deus, estão em cadeias. Oh, Jesus, cadeias que prendem, cadeias que limitam. Oh, Deus, cadeias que paralisam. Mas nessa noite, Senhor, estaciona o Seu trono na vida de cada um deles. Vem, ó Deus, causa um avivamento, Jesus. Visita-nos com Seu poder, Deus. Mostra-nos a Sua glória, Jesus. Queremos ver a Sua face, Senhor. Queremos ver o Seu poder se manifestar. Oh, Deus, que as portas do cárcere se abram na vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Deus, nesse lugar. Feche sua mão com fé comigo assim. Repita comigo assim, diga: Senhor, eu tomo posse. A partir de hoje, carcereiros serão salvos através do meu testemunho, através da minha vida. Igrejas serão plantadas. Igrejas vão nascer. Porque eu vou dar ouvidos. Diga com mais convicção: eu vou dar mais ouvidos
ao clamor das nações. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Meu Jesus, cantemos, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. vamos adorar. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, Bem forte. sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre louvo, porque grandíssimo de majestade, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas a mim. Meu Jesus, Vocês. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas Sim. Porque Ele é. Com tudo. Mais forte. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam Ao som. ao som De quê? de teu Jesus. alegre te louvo por seus grandes feitos, de nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aleluia. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glórias ao Rei. A Ele a glória, louvor.
Aleluia. Sabe, se eu fosse você, eu jamais ficaria em casa amanhã de manhã. Jamais. Essa atmosfera da presença do Senhor perdurará e aumentará à medida que nosso clamor aumentar. Amanhã, às 9 da manhã, estaremos adorando o pastor Sóstenes e toda a equipe. Pastor Omar, pastor Peter, estaremos todos aqui para a palavra, inspiração missionária. E em seguida teremos um churrasco missionário. Almoce aqui conosco. Faça esse sacrifício pessoal de almoçar um delicioso churrasco aqui conosco. Toda a renda é revertida a missões. Tudo aqui é missões. Ao você sair lá fora hoje, adquira esses livros. Todos são voltados aos recursos dos trabalhos da MCM fora do Brasil. Adquira os nossos livros da AMA, os meus livros. Todos são voltados aos projetos na Índia, no Nepal, na África. Você pode adquirir as canções, os louvores e adorar com o pastor Sóstenes através das mídias sociais. Só clicar o nome dele, dá para comprar muitas músicas. E acima de tudo, nós vamos terminar com mais uma canção. E enquanto eu estava aqui sendo ministrado, eu senti de vos dizer isso, nessa última canção. Como que a mão majestosa do Espírito Santo há de tocar em pessoas enfermas e as curarão. A unção de cura está repousando aqui esta noite. E nessa última canção, se você quiser abraçar alguém, abençoar alguém, congratular com alguém e deixar o Espírito Santo usar você, nessa canção já está terminado a minha parte. Então, você com o Senhor deve fazer o que sentir. Que o Senhor vos abençoe e os cure em o nome de Jesus. Adore, pastor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas.